Olá e bem-vindos! Hoje iremos contar a história de um pescador que conseguiu sobreviver em alto mar dentro de um freezer, após o seu barco naufragar. Se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreva no nosso canal e ative o sino das notificações para você ser avisado assim que lançarmos um vídeo novo. E não esqueça também de curtir, pois isso ajuda muito nosso canal. Dito isso, vamos para o vídeo. Romualdo Rodrigues Macedo, 44 anos, pescador, separado, pai de 3 filhos, paraense da cidade de Vigia. Ele saiu do porto de Oiapoque, no estado do Amapá, no dia 1º de agosto de 2022, rumo à Ilha dos Macacos, que fica próximo à cidade de Cayena, no território da Guiana Francesa. Um trajeto que duraria 10 horas navegando no tipo de barco de Romualdo, que usava um motor conhecido como rabeta, que geralmente é utilizado em barcos pequenos, normalmente usados em rios onde a correnteza é menor. Ele planejava pescar sozinho por cerca de 10 dias. Tudo ia bem até que no terceiro dia, por volta das 5 da manhã, Romualdo percebeu que começou a entrar água na sua embarcação. Ele então começa a tirar a água e secar o barco, porém o dia foi passando e as fissuras no casco só aumentavam. No dia seguinte ele viu que o naufrágio seria iminente, então ele amarrou o freezer que havia no barco para armazenar os peixes que ele pescaria, junto com o barco e uma boia vermelha, e ficou nele ainda 3 dias na esperança de ser resgatado, mas o resgate não vinha. Romualdo então percebeu que as correntezas o estavam levando para mar aberto. Ele já via as águas diferentes, e as luzes de navios ao longe. Sem ter mais o que fazer, Romualdo resolveu abandonar o barco, e ao perceber que o freezer flutuava, ele entrou nele na esperança de ficar protegido dos tubarões e conseguir sobreviver, pois o pescador experiente não sabia nadar. Romualdo se acomodou no freezer com cuidado para ele não virar. Após 2 dias dentro dele, o pescador percebeu que também começou a entrar água dentro do freezer. Ele desesperadamente tenta esvaziar o mesmo, mas nesse momento isso não era a única preocupação de Romualdo, pois a fome, a sede, o sol forte e a água salgada do mar já castigavam duramente o seu corpo. Romualdo já estava desesperado, e orava a Deus para que o tirasse daquela situação. Ele já estava muito debilitado, e sua pele já sofria com as feridas causadas pelo sol e pela água salgada. Porém, ainda havia mais uma preocupação para o pescador, pois os tubarões começaram a rodear a pequena embarcação improvisada. Segundo o mesmo, ele via 5 ou 6 tubarões que lhe rodeava, o que aumentava seu desespero, por temer ser atacado pelos bichos. Ainda em meio a tudo isso, Romualdo não conseguia dormir, o que o deixava ainda mais debilitado. No 10º dia, o pescador começou a ver as luzes dos navios mais perto. Ele juntava suas forças e gritava, acenava com a boia vermelha, mas infelizmente ninguém conseguia o ver dentro daquele minúsculo freezer em meio à imensidão do oceano. No 11º dia, a água já havia invadido o freezer e Romualdo já estava com dificuldade de enxergar por conta da fraqueza e da insolação, e já estava com uma certa confusão mental que às vezes o fazia ter alucinações. Ele já havia aceitado seu destino. Não acreditava mais que alguém o acharia. Até que o inesperado aconteceu. O fim do seu sofrimento havia chegado, pois cerca de 10 horas da manhã, quando ele já estava acreditando que iria morrer dentro daquele freezer, ele ouviu o som de um barco se aproximando. Com bastante esforço, ele levantou a cabeça e avistou um barco próximo dele. Era um barco de pescadores do Suriname, que conseguiram avistar o pequeno freezer porque estavam usando binóculos, e ao avistar o objeto flutuando no oceano ficaram curiosos, e se aproximaram, mas não imaginavam que teriam uma pessoa dentro. Romualdo reuniu as poucas forças que tinha e começou a gritar e pedir desesperadamente por socorro e água. Os tripulantes ficaram pasmos, eles estavam incrédulos com o que estavam vendo, um homem dentro de um freezer no meio do oceano. Eles rapidamente se aproximaram e com uma vara puxaram a pequena embarcação improvisada, e com cautela resgataram Romualdo, pois o mesmo estava muito debilitado. Eles o colocaram no barco e foram dando água com soro aos poucos, pois seu corpo estava muito fraco. Depois deram um banho, roupas novas e comida. Romualdo foi encontrado a cerca de 400 quilômetros da costa, já em águas pertencentes ao Suriname.
A tripulação levou o sobrevivente para seu país e o entregou às autoridades, que o levaram para o hospital onde trataram de suas feridas e da sua desidratação severa. Após ser liberado, Romualdo teve que enfrentar mais um problema, pois como não tinha nenhum documento, ele estava como um imigrante ilegal no país, e precisava ficar detido na delegacia até sua situação ser resolvida. Ele precisou esperar na cadeia dividindo a cela com mais 8 presos. A embaixada brasileira foi avisada e imediatamente o embaixador, junto com a Polícia Federal do Brasil, começou o processo para a repatriação de Romualdo, e 16 dias depois que foi resgatado do mar, finalmente Romualdo foi enviado ao Brasil. Ao chegar no Brasil, ele se encontrou com a sua família que já o esperavam ansiosos. Segundo Romualdo, ele provavelmente continuará pescando, pois essa é a sua profissão. Mas agora ele é um novo homem com muito mais fé, esperança e, claro, agora, com uma extraordinária história para contar. E você, gostou dessa história? Se você gostou, deixe nos comentários o que achou. Ah, e não esqueça de deixar aquele super like para ajudar nosso canal, e não esqueça de se inscrever e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Muito obrigado e te vejo na próxima.